Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem com vocês? Não gostei não, hein? Tá tudo bem com vocês? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Amados, essa manhã Deus tem falado comigo ao longo dessa semana sobre algumas coisas. E quando o pastor Géder conversou comigo na quarta-feira para trazer a palavra de hoje, para partilhar a palavra do dia de hoje, eu já vinha com essa mensagem no coração e creio que chegou o momento de falarmos sobre isso. Amém? Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16 ou 16, como você preferir. E hoje nós vamos falar sobre o propósito da adoração. Repita comigo: o propósito da adoração. A gente vai ler alguns versículos no capítulo 16 e a gente vai passear por esse texto hoje para entendermos um pouco daquilo que o Senhor coloca na sua palavra como o propósito da adoração. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler é Atos 16, versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e o seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Amém? Até aí. Quando nós falamos sobre adoração, muitas coisas vêm à nossa mente. Como cristãos, como pessoa, nós começamos a divagar sobre diversos assuntos. Então eu quero começar a mensagem de hoje falando sobre o que não é adoração. Então, música, por exemplo, não é adoração. Muitas vezes nós achamos que essa primeira parte do culto, onde nós louvamos e cantamos a Deus, que isso é realmente adoração. É isso que é adorar a Deus. É pegar no violão, é cantar um cântico, é levantar as minhas mãos. Isso é adoração. Outras pessoas entendem que se prostrar diante de uma imagem, diante de um ídolo, que isso sim é adoração. Que ter um ídolo ou ter algo na sua casa, isso realmente é adoração. E a palavra de Deus, ela deixa claro no Velho Testamento, quando ela fala a respeito das imagens e dos ídolos. E ali tem uma coisa muito interessante, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás a outros deuses, a não ser a... Então o que a gente compreende dentro desse aspecto? Bom, se ter um ídolo e me prostrar diante de um ídolo não é adoração, por que em seguida fala não adorarás outro Deus? Outra coisa que não é adoração, e nós temos que ter isso bem fixo na nossa mente e no nosso coração. Falar palavras bonitas não é adoração. Então o que são todas essas coisas? Todas essas coisas, tanto a música, quanto o louvor, quanto falar palavras bonitas, quanto se prostrar, quanto ter todo esse comportamento externo que é necessário, amém? Porque quando a gente vai para os Salmos, a gente vê ali um rei que ele se prostra diante de Deus, um rei que pula, um rei que salta. Essas são expressões de uma vida de adoração. As expressões de uma vida de adoração, elas são reflexo da nossa comunhão com Deus. Elas são reflexo do nosso dia a dia com o Senhor. Elas são reflexo daquilo que a gente faz quando a gente fecha a porta do nosso quarto e vai para a presença dele e se derrama diante dele e deixa ele tratar a nossa vida. E a gente vê aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1, um adorador chamado Timóteo. A gente vai começar por ele. E é interessante que eu quero aqui colocar algumas características do verdadeiro adorador. Se você está anotando aí, pode colocar características do verdadeiro adorador. Tem várias, tem diversas, mas a gente vai andar por algumas delas. E antes, eu queria voltar um pouco no livro de João, capítulo 4, para que a gente entenda isso. Um texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 4.
versículo de número 11, 10. Vamos começar pelo 9. João 4, 9. Aqui Jesus, ele tem um encontro com uma mulher samaritana, que a palavra do Senhor diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água a você, você teria pedido... Um pouquinho que saiu aqui. Você teria pedido água, que é versículo 10, né? Pedido água, e você receberia dele água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer de fato é verdade. Disse a mulher ao Senhor: vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pois a gente segue aqui. Eu quero que vocês vão comigo agora até no mesmo capítulo, versículo de número 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Depois, lá na frente, no versículo de número 36. Perdão, 35. Vocês dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Amém. Jesus encontra essa mulher, e essa mulher tem um questionamento que ela carrega com ela durante toda uma vida: aonde e como se adora a Deus? E essa mulher, quando encontra Jesus, tem ali um dilema cultural, a questão dos judeus e dos samaritanos. Mas Jesus começa a falar para ela: olha, existe uma água, existe algo diferente que só eu posso te dar, e se você me conhecesse, sabesse quem fala contigo, você pediria dessa água. E essa mulher, ela está focada no natural. Então a primeira característica do verdadeiro adorador é enxergar o sobrenatural, é não olhar para as circunstâncias. Essa mulher, ela está falando a Jesus assim: olha, Jesus, onde é que está o cântaro? Ela está procurando algo que ela possa tocar. Ela diz assim: onde está o cântaro? Você não tem um cântaro para pegar água. Como é que você tem essa água? Como é que o Senhor está falando de uma água que vai jorrar na minha vida para a vida eterna, e o Senhor não tem nenhum cântaro para tirar água? E Jesus começa a tratar com essa mulher o caráter. Então a primeira característica do verdadeiro adorador é: ele não olha as circunstâncias. Ele não está focado no natural, ele está focado no sobrenatural. A segunda característica do verdadeiro adorador está quando Jesus diz para essa mulher: olha, está no bom testemunho.
Anote aí, bom testemunho. Jesus começa a tratar o caráter dessa mulher. E Jesus diz, olha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus diz assim, olha, não há como adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. Uma vida reta, uma vida de bom testemunho, uma vida verdadeira, uma vida que reflete realmente aquele Deus que nós servimos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar com Cristo é andar na verdade. Um verdadeiro adorador anda na verdade, independente da dificuldade que será andar na verdade, independente da dificuldade que será dar um bom testemunho. E Jesus começa a tratar o caráter dessa mulher. Olha, existe essa água que jorra no teu interior para a vida eterna, existe tudo isso, e essa mulher fica, fica doida, né, tio? Doida. Ela quer essa água. Ela fala, olha, me dá dessa água, eu estou doidinha por essa água, eu estou a minha vida toda esperando isso. Para quê? Para que eu não tenha mais que vir aqui no poço buscar. De novo, ela está focada no natural. Ela está muito mais focada em buscar a Deus e buscar Jesus, para que ela se livre das coisas do dia a dia, para que ela se livre dos afazeres do dia a dia, das suas responsabilidades, e coloque as suas responsabilidades em cima de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que existe a nossa responsabilidade diante de Deus. O verdadeiro adorador entende e assume as suas responsabilidades diante de Deus e diante do próximo. É a terceira característica do verdadeiro adorador. Ele entende a sua responsabilidade diante de Deus e diante do próximo. A Bíblia diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, levar pelo menos uma pessoa para o céu. Você mesmo. E para isso eu preciso viver uma vida reta, verdadeira. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia diz, estejam alvas as tuas vestes em todo o tempo. O verdadeiro adorador, ele compreende essas coisas. Ele começa a focar nessas coisas. E Jesus disse para essa mulher, se você quer realmente essa água, eu quero. Então vamos fazer um negócio aqui. Vai lá e chama o teu marido. O que ela diz? Não tem marido. Aí Jesus chega no ponto. Olha, você tem que parar de transferir as suas responsabilidades para Deus. Você tem que parar de transferir as suas responsabilidades para o próximo. Você tem que parar de transferir a culpa dos seus pecados para as outras pessoas. E você tem que assumir uma postura diante de Deus. E Jesus disse, vai e chama o teu marido. E ela fala, não tem e tal. Disseste bem, já teve 5. E o que você tem agora não é seu. E aquela mulher começa, olha, eu vejo que tu é profeta, né? Ela muda de assunto na hora. A gente não faz isso com o Senhor. A gente transfere as responsabilidades. A culpa é do fulano. Olha, não é bem assim. E o Senhor começa a tratar. Mas nós vemos também, ao mesmo tempo, uma mulher que aceita o tratamento do Senhor. Que é a quarta característica do verdadeiro adorador. Nós vamos para mais algumas. O verdadeiro adorador aceita o tratamento do Senhor. Ele entende que é pecador. Ele entende que precisa da graça de Deus, que precisa da glória de Deus e que precisa mudar de vida. Ele se arrepende verdadeiramente e muda. A palavra de Deus, ela fala de um povo que adora com os seus lábios, mas o coração está distante. É disso que nós estamos falando nessa manhã. O verdadeiro adorador entende que não é através dos lábios, não é através dos gestos, não é através da música,
Não é através de nada disso que se vive uma vida de adoração. Ela passa por diversos processos. E ele entende que precisa de arrependimento. Essa mulher entendeu que precisava de arrependimento e se arrependeu. E a sua vida muda, e a sua vida vira. E Jesus, depois de muito conversar e depois de um longo diálogo com ela, com os discípulos, ele diz essa frase, e aqui que eu quero que nós prestemos muita atenção, no propósito da adoração. Jesus diz assim, lá no versículo de número 35, vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós vamos entender isso, vamos voltar para Atos, capítulo de número 16. Atos 16. Diz para a pessoa que está do seu lado, Jesus Cristo. Fala para ela, Jesus Cristo vai nos pegar essa manhã. Aleluia. Então aqui no versículo de número 2, nós temos um verdadeiro adorador chamado Timóteo. E o que a Bíblia diz a respeito dele? Que ele dava bom testemunho, que é uma das características que nós vimos, amém? Vamos ao versículo 3, ao versículo de número 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Aqui Paulo, depois de ter passado um tempo lá com Timóteo, ter realizado algumas situações burocráticas a nível de organização da igreja, Paulo, ele sai para uma viagem missionária. E a Bíblia diz que ele foi, no versículo 6, impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Olha que tremendo isso. A sexta, alguém me ajuda aí para não me perder nas características, eu acho que é a sexta ou a quinta? Quinta. A quinta característica do verdadeiro adorador, ele entende e aceita o não de Deus. Amado, o seu projeto pode ser maravilhoso, a sua intenção pode ser a melhor que existe, mas se Deus disse não, é não. Não insista. O projeto é lindo de Paulo. Olha, eu vou para lá pregar, depois eu vou para aquele lugar, depois eu vou para aquele outro lugar e vou para lá. E no meio do caminho o Espírito Santo diz assim, não, você não vai para lá. E aí ele tenta ir para o outro lado. E no versículo 7, mas o Espírito de Jesus os impediu. O verdadeiro adorador aceita o não de Deus. Muitas vezes esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. O Senhor está dizendo não, e nós estamos dizendo, não, mas o projeto é bom, a ideia é sensacional, eu consigo executar, eu posso fazer, eu tenho o dom, eu tenho o talento, eu tenho todas as ferramentas para fazer. Paulo tinha ou não tinha? Paulo tinha o talento para pregar? Não tinha? Paulo tinha o dom de evangelizar? Não tinha? Tinha. Paulo tinha a capacidade de organizar as igrejas, de fazer as coisas acontecerem, tinha. Mas Deus disse não, amado, não é não. Então o verdadeiro adorador, ele entende o não de Deus. A sexta característica, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, e a gente vai aqui ainda no versículo de número 9. O propósito da adoração começa a se revelar. A gente viu lá Jesus falando sobre os campos estarem brancos, e aqui Paulo tem uma visão de um homem que estava na Macedônia, em pé, e suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Essas características todas nós precisamos adquirir para que o propósito da adoração se cumpra. Paulo, imediatamente que teve essa visão, no versículo 10, ele se prepara para partir para a Macedônia, para aquilo que ele tinha entendido de Deus. Olha, Deus não queria que eu fosse para lá, o Espírito não queria que eu fosse para aquele lado, e Paulo tem uma visão, eu tenho que ir, eu tenho que passar a Macedônia e ajudar alguém. Não sei quem é essa pessoa, mas eu vou para lá. E aqui a gente tem um dos textos mais incríveis
que eu vejo na palavra de Deus, de um homem que quer fazer a vontade de Deus, que está focado em fazer a vontade de Deus, e ele passa na casa de algumas mulheres, ele tem ali um momento com aquelas pessoas, Deus usa a vida dele naquele lugar, e a gente chega no versículo 16. Certo dia, indo para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então aqui Paulo encontra uma mulher possessa por demônios que adivinhava o futuro. E essa mulher vem atrás de Paulo e Silas no meio da cidade gritando: olha, estes aqui anunciam o caminho da salvação. Ela estava falando alguma mentira? Não, porque Paulo e Silas estavam anunciando o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito que habitava nela: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, neste momento, saia dela. Instantaneamente o espírito a deixou. E aí daqui um pouco vocês já viram, né? Os senhores dela perceberam que ela não adivinhava mais nada. Como ela não adivinhava mais nada, eles começaram a perder dinheiro e foram reclamar nas autoridades, dizendo que Paulo e Silas estavam provocando um alvoroço e a coisa estava virando uma confusão. O que acontece com Paulo e Silas? Eles são presos. Imagina, querido, você está indo para um lugar, o Espírito Santo diz assim: não vai. Você está indo para outro, o Espírito Santo diz assim: não vai. Aí você tem um sonho, passa a Macedônia. Você vai lá porque tem uma pessoa que quer ouvir o Evangelho. Aí você faz a vontade de Deus na casa daquelas mulheres. Aí você chega num lugar, começa a fazer a vontade de Deus. Chega um dia para você estar, começa a falar de Jesus, começa a evangelizar, começa a ministrar, e você é preso. O verdadeiro adorador, sétima característica ou sexta? Me ajudem aí. Sexta característica: o verdadeiro adorador obedece e ponto. Ele não está preocupado se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir, se vai ser preso, se vai apanhar, se vai isso, se vai aquilo. O verdadeiro adorador, amado, obedece a Deus. Acabou. A gente não vê Paulo questionar Deus. A gente não vê Paulo virar para Deus e dizer assim: não, Deus, olha só o que tu fez comigo. Ah, assim não dá. Tu mandou eu vir para cá e só dá tudo errado e as coisas não acontecem e não sei. Não. Paulo estende as mãozinhas, vamos embora. E há uma direção aqui. Aqui nós vamos chegar no ponto, para a gente já ir partindo para o encerramento, eu não quero me alongar. Vamos ao versículo 22. E aqui aquela multidão que antes caminhava até Paulo e Silas para ser curada, aquela multidão que ia até Paulo e Silas para ouvir as palavras da verdade, essa multidão se junta, fazem um motim. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-lhe que tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E aqui tem um carcereiro, atenção a esse carcereiro, aqui tem um carcereiro que recebe uma instrução. Qual a instrução que ele recebe? O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Então o centurião recebe uma ordem e diz assim: se eu prender eles nesse lugar não vai dar muito certo, eu vou botar eles no lugar mais difícil possível para eles escaparem. E ele vai lá e bota Paulo e Silas no cárcere interior. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. O que acontece aqui? Paulo e Silas, diante da situação, eles começam a fazer o quê? A louvar. Porque a adorar, eles sempre adoraram. Cada vez que eles ouviram a voz do Espírito e obedeceram, eles adoraram. Aqui está explícito para nós que adoração não é música. Eles já carregavam neles, na vida deles, a presença de Deus. E eles começam a louvar e a cantar, agradecendo a Deus pela circunstância que estavam enfrentando. O verdadeiro adorador, independente da situação que ele passa e que ele vive, ele é grato. Porque ele está focado em quê? No propósito. Ele não está focado no cântaro. Ele não está focado na prisão. Ele não está focado no imediato, daquilo que está acontecendo, que ele pode ver. Ele está focado no propósito. Ele está firme, passe a Macedônia.
Tem alguém suplicando, passe a Macedônia. Ele está focado nesse propósito. Os campos estão brancos. E Paulo e Silas, quando chega perto da meia-noite, os presos estavam ouvindo. E deviam estar olhando, olha esses caras aí. Os caras estão todo lanhado, carcaça só, virado em pele e sangue, de tanto que apanharam. E estão cantando para esse tal desse Deus aí. É a 9ª característica agora, é isso? Eu estou totalmente perdido nos números, a 7. Então vamos lá, a 7ª característica. O verdadeiro adorador. Opa, foi isso. O verdadeiro adorador. Ele move o sobrenatural. Aleluia. Nós achamos às vezes que o sobrenatural é movido por coisas que nós fazemos, por coisas que nós agimos. Não, eu vou fazer um jejum de 280 dias, só que eu não vou tomar mais refrigerante, eu não vou mais não sei o que, eu vou orar não sei quantos dias, eu vou tomar só água durante 3 dias. Queridos, o verdadeiro adorador move o sobrenatural dos simples. Moisés para diante daquele mar. Os egípcios atrás vindo para pegar ele. Coisa ficando preta. Ele vai e ora a Deus. O que Deus diz para ele? Diga ao povo que marcha. Marcha. Anda, é simples. Marcha. Jairo chama Jesus, minha filha morreu. Jesus ainda para no meio do caminho umas 10 vezes. Aí quando chega lá na menina, diz assim, não, ela está dormindo, gente. Não pode estar dormindo. O que Jesus disse para ela? Menina, levanta. Levantou. Sobrenatural é movido no simples de Deus, porque o sobrenatural é movido através de uma vida de adoração, do dia a dia de adoração, e isso reflete e move o sobrenatural de Deus. Elias chega para o rei Acabe e diz assim, olha, não vai chover, e a Bíblia diz que Deus ouviu Elias, e não choveu. Num tempo que os profetas chegavam e falavam assim, segundo a voz do Senhor, o Deus sei que, não vai acontecer tal coisa, não acontece. Não, Elias chega e diz, segundo a minha palavra, ó rei, segundo o que eu estou dizendo aqui, não vai chover, porque ele tinha vida de intimidade, ele tinha vida de relacionamento, ele era um adorador, e como adorador, a sua vida chegava no céu e movia o sobrenatural de Deus. Paulo e Silas aqui movem o sobrenatural de Deus, e aquele cárcere, através do terremoto, se abre. E quando o cárcere se abre, o que um preso faz? Foge. É ou não é? Quem está preso quer sair. Versículo de número. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todos se soltaram. O carcereiro, 27, versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tinham o quê? Fugido. E Paulo grita lá de dentro, ei, não faz isso. Não faz isso. Todos nós estamos aqui. Todos quem? Paulo, Silas e os presos. Imagina essa cena. Abre as cadeias, gente presa ali há um tempão, querendo ralar peito, e Paulo diz assim, não, filho, não é para sair. Mas o sobrenatural de Deus aconteceu. Mas se Deus abriu as cadeias, a gente estava aqui adorando, a gente tem cantando e louvando, e a gente tem uma vida de adoração, o sobrenatural de Deus aconteceu, é porque é para eu sair. Paulo deve ter lembrado lá de Pedro, né? A igreja estava orando lá, o anjo veio e abriu e Pedro saiu. Então é para eu sair. Não, Paulo, não. Porque ele estava focado no propósito. Passe a Macedônia. Paulo vira para aquele homem e diz assim, não te faças nenhum mal, não te mata, está todo mundo aqui. Ou seja, eu estou esperando o momento de eu cumprir o meu propósito. O verdadeiro adorador, ele fica na expectativa do momento em que ele vai cumprir o propósito. E Paulo não perde tempo. Paulo vira para aquele homem. O carcereiro pediu luz, entrou trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, pôs para fora e perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam. O que eles respondem? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O verdadeiro adorador é focado no propósito. E ele vai em cima da questão. Crê no Senhor. Esse é o meu propósito. Quer ver mais um último ponto para a gente ir para o encerramento?
A verdadeira adoração, queridos, é essa. O propósito da adoração é viver uma vida reta diante de Deus, de acordo com a sua palavra. E através daquilo que Deus faz, da transformação que Deus faz na nossa vida, nós vamos aos campos que estão brancos. Nós passamos a Macedônia com o nosso bom testemunho. Nós alcançamos as pessoas. Nós entendemos o propósito da verdadeira adoração, que é atrair a presença de Deus para a nossa vida, mudar a nossa vida, modificar a nossa maneira de viver. E através dessa maneira de viver nova, reta, digna, limpa diante do Senhor, alcançar as outras pessoas e cumprir o propósito. E aí acontece algo aqui interessante, depois vocês podem ler para a gente ir já caminhando para o final. O carcereiro pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, limpa as feridas de Paulo e de Silas. Paulo e Silas pregam para a família do carcereiro, a família do carcereiro aceita Jesus, eles são batizados, e aí lá no final do texto, a gente percebe que Paulo e Silas voltaram para a cadeia. Eles voltam para a cadeia, vamos lá. Não, a gente já, o tempo está passando. Versículo de número 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Olha o que Paulo disse. Mas Paulo diz aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Venham eles mesmos e nos libertam. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. 39. Vieram se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora do quê? Da prisão. Ou seja, ele entendeu o propósito, ele cumpriu o propósito e ele voltou para onde Deus disse que ele tinha que estar. Tinha que estar na prisão. Legalmente ele foi preso. Um preso legalmente tem que ficar onde? Na prisão. Amados, feche os teus olhos. Eu entendo que é momento de nós, como igreja, voltarmos a essa essência da adoração. Voltarmos a compreender essas coisas. São alguns rudimentos da fé em que nós temos que colocar a nossa vida em cima deles. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida ela não anda, ela não acontece porque nós não estamos cantando a Deus ou louvando a Deus o suficiente. Muitas vezes nós entendemos que o cântaro é mais importante, nós entendemos que o poço é mais importante, nós entendemos que o dono do poço é mais importante, nós entendemos que fazer a nossa vontade é mais importante, nós entendemos que o nosso projeto de vida é mais importante, nós entendemos que o nosso projeto pessoal e familiar é mais importante, nós entendemos que os nossos desejos são mais importantes, nós entendemos que as nossas vontades são mais importantes. Quando Jesus diz para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, está falando de uma vida nova. Nós lemos aqui hoje pela manhã, João capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos e diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário deixar de olhar para o natural, é necessário deixar de achar que o sobrenatural de Deus vai ser movido de acordo com aquilo que eu faço. O sobrenatural de Deus é movido de acordo com aquilo que eu sou e que eu entendo que eu sou na presença de Deus. Eu entendo que é momento, queridos, de nós como igreja nos posicionarmos diante desse Deus. Fique de pé, amado. E nós colocarmos sobre Ele o nosso fardo, as nossas cargas, mas também de nós entendermos a nossa responsabilidade diante de Deus. De nós entendermos a nossa parte diante de Deus. O verdadeiro adorador entende a sua parte diante de Deus e está convicto de que Deus vai fazer a dele, porque Deus faz a dele. Deus só deixa de fazer a parte dele quando eu não me comprometo com a minha.
Jonas não se comprometeu com a parte dele, foi parar na barriga do peixe. E nós temos tantos exemplos na palavra de Deus, de homens que não se comprometeram com a sua parte, com aquilo que deveria ser feito por eles, e lançaram as suas responsabilidades apenas em cima de Deus. Queridos, a essência da adoração é viver uma vida verdadeira, uma vida que assume as responsabilidades. Muitas vezes nós culpamos os outros pelos nossos pecados, fazemos como Saul. Saul colocava a culpa sempre em cima dos outros. Olha, não, por causa do fulano, por causa do ciclano, aí eu fiz tal coisa. A responsabilidade é sua, é minha. Vou chamar o pastor Jéder para orar. Nós vamos ministrar uma canção, se você quiser vir à frente. O pastor está orando.